Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro. Hoje, eu aqui na companhia do Dr. Henrique, mais uma vez, muito obrigado. Nós juntos aqui, mais uma vez, trabalhando a Uso Capião, trabalhando mais alguns aspectos da Uso Capião. Muito obrigado pela presença e participação, sempre indispensável para a gente ter essa visão sempre técnica, prática, jurídica, acadêmica e tentar assim resolver os problemas e aflições. E eu já vou apresentando, né, mais uma vez o Dr. Henrique, já trazendo a nossa primeira questão, nossa primeira preocupação para o nosso encontro de hoje, que é a questão da perpetuação ou não, ou o que fazer com os gravames que constam na matrícula uma vez que se inicia um processo de uso capião, seja um processo judicial em que é encaminhado o mandado, seja uma atuação administrativa, um processo administrativo de uso capião, sendo constatado pelo registrador a existência de gravame na matrícula. Doutor Henrique, muito obrigado e já vamos trabalhar esse primeiro tema interessantíssimo. Muito obrigado, gostaria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez o convite honroso, né? Ao doutor Gentil e a todos aqui da ARISP. Bom, a questão dos gravames tem relação com a natureza jurídica da uso capião, né? Há autores que sustentam que a uso capião é um modo de aquisição ordinária, que parece é a maioria, e há outros que sustentam que não, é um modo de aquisição derivado. Bom, partindo do pressuposto que se trata de uma aquisição ordinária, porque independe da vontade do dono, que assim se encontra no registro de imóveis, eu tenho para mim que todo e qualquer gravame, seja judicial ou até mesmo de natureza convencional, ele não se perpetua uma vez declarado o domínio pelo juiz. Nós estamos falando agora do capião judicial, depois a gente fala dos capião judicial. Simplesmente porque a sentença, em primeiro lugar, é que define os contornos do registro. Se o juiz julgou procedente a ação e não determinou absolutamente coisa alguma em relação a gravames, seja de natureza convencional, judicial, enfim, para mim a sentença tem que ser registrada tal como ela vem e está assim redigida. Com relação ao uso capião judicial, nós estamos diante de algumas outras balizas que estão previstas no próprio provimento 65. Nós já tivemos até a ocasião de falar sobre isso, embora de uma maneira um pouco mais rápida, em outro cenário que nós estávamos aqui, de forma que a primeira questão que me vem à baila é com relação à necessidade de requerimento de autorização de baixa dos gravames judiciais e das limitações administrativas. Será que isso seria realmente indispensável na medida em que o credor, vamos dizer assim, da ação, de onde emanou uma ordem judicial, uma vez intimado, notificado, melhor dizendo, não se opõe ao uso capião, será que haveria ainda necessidade de autorização judicial? Então eu colocaria aqui a questão para o doutor Gentil. Bom, agora, a respeito do procedimento extrajudicial e a perpetuação ou não das garantias devidamente indicadas na matrícula do bem imóvel, eu entendo que participando o credor hipotecário, participando os beneficiários de garantias no expediente administrativo, no processo administrativo de uso capião, sem qualquer insurgência, sem qualquer reclamo, uma vez reconhecida a uso capião, a gente também poderia trabalhar com essa ideia de dispensa de outras providências, desde que elas não decorram aí de ordens judiciais, porque de fato o juízo deveria ser cientificado para as providências necessárias, mas eu acho que a gente poderia sim realizar a abertura de matrícula dispensada a qualquer tipo de outra cautela. Doutor Henrique, eu estou plenamente de acordo. Acho que se o credor foi notificado e não se opôs, ou não levantou nenhuma objeção restritiva, olha, eu só concordo se o gravame for mantido, e não havendo nenhuma controvérsia a respeito, porque havendo essa controvérsia, então a questão se desloca para a via judicial,
Eu também acho que... Adotando-se aí um silêncio circunstanciado para... Circunstanciado, acho que não haveria necessidade de maiores providências, a não ser realmente o reconhecimento do domínio, se assim preenchido os requisitos legais. Eu entendo que na conversa que a gente acaba sempre tendo aqui, desenvolvendo diversos assuntos, a gente tem uma visão sempre prática, acadêmica, mas alguns zelos e cautelas também no dia a dia da atividade. Sei que muitos registradores, talvez por um zelo realmente passível de elogios, talvez ficasse preocupado na não perpetuação daquela garantia e uma possível responsabilidade futura por parte daquele que se entender prejudicado de alguma forma pela não perpetuação da restrição. Mas, em princípio, eu acho que seria possível e defensável, ao menos no campo acadêmico, no debate técnico-jurídico, sustentar que não haveria motivo para a perpetuação da restrição. Pelo menos concordo inteiramente. Acho que seria a melhor solução, né? E já vou emendar, então, numa outra questão que me parece interessante. Perfeito. Tivemos aí o reconhecimento da uso capião, mas sempre discute-se, ou boa parte da doutrina, uma preocupação, é a perpetuação das restrições. Se ela foi efetivamente realizada no curso do período possessório ou em momento anterior. Digo isso porque tem uma fundamentação interessante num voto do STJ, do ministro Noronha, que estabelece na uso capião, estava falando na esfera judicial, efetivamente essa distinção, dizendo que se o gravame encontrar-se compreendido no período de exercício possessório, ele também estaria eliminado, esvaziado em razão do reconhecimento da uso capião. Entretanto, se o gravame for anterior ao início da posse, que ele seria mantido. E aí, portanto, todas as consequências aí oriundas daquela garantia real, então sequela, excursão, preferência, assim por diante. O que o senhor acha, doutor Henrique? Olha, eu acho um voto muito bem fundamentado. Se escolhe numa corrente doutrinária que tem essa visão, né, de estabelecer alguns marcos e algumas distinções. Mas, de uma maneira acadêmica, eu fico imaginando que a posse, enfim, que é exercida pelos capientes, principalmente aqueles capientes que não detêm justo título, né, que é indiferente ao domínio, e logicamente, sendo indiferente ao domínio, e também indiferente a qualquer direito real que lhe poderia ser oponível, eu acho discutível, porque ele realmente não tem qualquer relação contratual com o suposto detentor de direitos reais, né? Ele quer afastar toda e qualquer oponibilidade, ele não reconhece isso e exerce uma posse exclusivamente dele, né, em seu próprio nome. Eu vejo com uma certa restrição na adoção desse entendimento, mas embora claro, é absolutamente respeitável. No que diz respeito à assunção de gravame durante o curso do prazo pensional, se esse gravame foi convencionado pelo próprio possuidor, e pode acontecer, né? O próprio usucapiente convenciona, claro, dependendo disso, uma condição, né, que realmente reconheça o domínio, claro, não há motivo de não se transpor essa condição para depois do registro da sentença, né? Então, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Eu acho que o grande ponto é realmente na questão dos gravames anteriores ao início da posse, é porque a gente pode ter uma situação de certa perplexidade, ou seja, nós temos um credor hipotecário executando uma hipoteca de alguém, ou melhor, contra alguém que não tem qualquer relação jurídica com ele, em razão de um pagamento de uma dívida a qual ele não fez parte, não aqueceu, não participou de modo algum do negócio jurídico. Lembrando que este atingido terá
em favor dele o reconhecimento de um uso capião, um modo originário de aquisição da propriedade. Então realmente fica um pouco estranha essa situação em que você pode ter o atingimento de um bem em que se reconhece essa inexistência de transmissão e uma série de outras consequências do modo originário de aquisição, sendo aí atingido numa possível execução. Então acho que essa é uma questão realmente, o julgado é um julgado interessante, o STJ tem, na verdade, o julgado nem teve essa solução, né? Porque não era essa a finalidade, ele acabou julgando procedente e tal, reconheceu o uso capião e tudo mais, mas fez essa distinção na fundamentação, e por isso essa preocupação da doutrina. Eu gostaria de falar de mais um único ponto aí para a gente poder ir caminhando para o nosso final, que é a questão, efetivamente, da aplicabilidade das normas da Corregedoria e do provimento do CNJ. Por qual motivo? Porque a gente tem que pensar que o provimento 65 é de 14 de dezembro de 2017. 14 de dezembro de 2017. As normas da Corregedoria foram atualizadas, inclusive no tocante ao uso capião, no dia 17 de dezembro de 2017. 3 dias depois. E é significativa a discussão a respeito de qual deve ser a norma administrativa aplicada ao caso concreto. Por quê? Porque nós temos distinções. Nós temos algumas distinções importantes. Exemplo, nós temos um sistema recursal, um sistema de recursal que eu digo para o juiz corregedor permanente, um sistema de acionamento, eu acho que é mais adequado, um sistema de acionamento do juiz corregedor permanente diferente. Provimento e normas da corregedoria. A possibilidade pelas normas, adotando sistemática semelhante à retificação, do afastamento das impugnações infundadas. Temos também a questão da remessa dos autos após o encerramento, sem registro, para uma das varas, juízo competente para apreciação do uso capião. Se a gente for observar a própria lei, né, no artigo 216A da Lei de Registros Públicos, e se a gente for olhar o provimento, ele fala, não, esgotou, devolvo o expediente, e a parte ingressa com a ação quando ela entender mais conveniente. Doutor Henrique, o senhor acha que aplica exatamente o quê? Ou tudo, ou uma só? Como é que a gente pode entender aí essa miscelânea de normas? É uma questão muito interessante, saber então qual é o direito aplicável. Para mim, eu vejo com bons olhos uma situação de consolidação, né? Uma união de normas visando um escopo que é propriamente o reconhecimento de domínio. Então, eu penso que nós teríamos que extrair de ambos textos normativos aquilo que mais beneficia, né, o registro, aquilo que mais propicia o reconhecimento do domínio. Então, se a norma que nós temos que aqui no Estado de São Paulo permite ao registrador afastar uma impugnação infundada, a meu ver, eu vejo com bons olhos, ou seja, em face da não regulação específica desse tema no provimento 65, me parece de todo aconselhável o registrador atuar dessa maneira. Então, com relação já à remessa, é uma situação que me lembra muito a questão que já foi desenvolvida em relação às justificações judiciais, né? Uma vez feita a justificação judicial, nós, ou seja, o jurisdicionado, né, teria então o direito de acesso aos autos e os retiraria do cartório judicial. Agora, na questão propriamente do uso capião, me parece que o que seria mais conveniente é o próprio oficial remeter os autos a juízo. Por que isso? Porque isso daria mais publicidade, daria mais garantia, a meu ver, né? Daria mais transparência. Os autos, uma vez remetidos a juízo, ganhariam, vamos dizer assim, uma publicidade maior, né? Então, independente da vontade do postulante. Mas eu gostaria de ouvir mais a sua opinião. Que seria mais... Vamos lá, eu vou tentar assim, resumir o que eu acredito dentro dessa situação. Eu acho que
faltou aí uma troca de um WhatsApp entre CNJ e a Corregedoria para poder alinhar isso, porque é óbvio que por 3 dias de diferença, cada um já estava trabalhando no seu desenho normativo administrativo, sem essa parceria plena, né? Então, por isso os textos saíram um pouquinho diferentes. Vamos lá, eu acho que o provimento, ele é muito bem-vindo, o provimento CNJ. A ideia de uma regulamentação nacional, a gente tinha uma série de questões que eram tratadas de maneira diferente nos estados, por exemplo, a ata notarial era uma delas, quem pode fazer, quando o imóvel está em 2 municípios, pode ser qualquer um dos 2, pode ser aquele que tem a maior área e tal. Então a gente passou a ter uma regra administrativa nacional que traz uma certa dose de segurança para os expedientes de maneira geral. Isso é um ponto, então acho que é bem-vindo. Mas as normas da Corregedoria de São Paulo devem ser prestigiadas ao lado do provimento nas questões que são específicas do Estado, na sistemática específica, na característica do Estado efetivamente, ainda mais quando o Estado de São Paulo é tão aparelhado e tão bem preparado no extrajudicial para o desenvolvimento dessa tarefa. Então eu acho que as alterações ou diante da omissão do texto do provimento do CNJ, a adoção de regras administrativas de São Paulo é extremamente bem-vinda. Bom, mas e naquilo que contraria? Porque eu também não vou fugir dessa resposta. Naquilo que contraria, eu acho que a gente tem que analisar o caso concreto e a especificidade do Estado. Então, exemplo, a gente tem a remessa ou não remessa dos autos ao juízo. Bem, se a gente for observar o que diz a lei no 216A, parágrafo 10 da Lei de Registros Públicos, ele fala que que o registrador fará a remessa ao juiz, ainda que este não seja o posicionamento adotado pelo provimento CNJ. Se a gente de fato tiver no Estado um aparelhamento para cumprimento dessa regra legal, mais amparo administrativo, acho que ela tem que ser adotada. Eu entendo como compreensível, ao menos, a ideia administrativa do CNJ, pois, diante de um processo eletrônico, talvez a gente encontre uma dificuldade para essa postagem pelo registrador, para essa distribuição pelo registrador a uma das várias competências e assim por diante. Então, talvez para minimizar essa questão e possibilitar talvez um amadurecimento do interessado na propositura da ação, que ele faça esse momento oportuno. Mas, se tivermos essa estrutura administrativa no Estado de São Paulo, em respeito à lei, eu acho sim que ela seria a regra a se sobrepor. Mas ainda digno de pelo menos uma reflexão mais aprofundada. Sim, plenamente de acordo. A lei taxativamente prevê essa hipótese, né? A remessa seria obrigatória, né? E não há nenhuma garantia, a meu ver, de que isso aconteça quando o próprio escapiente retém os autos, né? Porque ele pode muito bem não se pronunciar a esse respeito, ou seja, não manifestar. Não, e digo mais até, quando o expediente, né, o regramento da uso capião extrajudicial exige a presença do advogado, algo que a gente não tem em outros expedientes administrativos, como na uso capião, é também porque a lei lá na frente diz, olha, registrador, distribua para uma das varas competentes. E aí, o juiz intima a parte para aditamento do pedido nos moldes do artigo 319. E por que o juiz faz isso? E por que ele intima? Porque a parte estará devidamente representada por um advogado, que é quem tem capacidade postulatória. Então o sistema, ele tem uma razão de ser. Sim. E eu acho que por isso a gente poderia prestigiar a lei. Mas já também aí o nosso tempo sempre correndo mais do que devia, mas eu acho que abordando os temas que nos pareciam mais interessantes para hoje, eu queria, doutor Henrique, palavras finais aí de agradecimento. Obrigado. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Eu queria mais uma vez agradecer também o honroso convite e estamos aí para poder colaborar sempre e dar nossas ideias, né, que estão sujeitas também a debates, né? Nós estamos aí para isso e muito obrigado. Imagina, a ideia é sempre essa. A ideia é a gente estar junto aqui, dividindo esse espaço da maneira mais democrática possível, sempre na busca do enfrentamento de questões práticas, teóricas e que possam fazer algum sentido. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo aqui na Registradores. Doutor Henrique, mais do que convidado, é o nosso companheiro cativo das aflições e angústias nos debates. Muito obrigado mais uma vez. Desejo uma ótima semana a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, gente. Tchau, tchau.